Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler um versículo, na verdade, dois versículos muito conhecidos de todos nós, mas a gente, às vezes, lê a Bíblia no automático, né? E a gente não percebe nas entrelinhas aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Por isso que é importante a gente estar no culto, porque Deus sempre tem uma palavra direcionada, sempre aquilo que Ele deseja falar para o seu povo e para a sua igreja. Lá no finalzinho da Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, esse versículo é maravilhoso. E hoje a gente vai caminhar um pouquinho por eles. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, agora estamos diante da Tua palavra. Estamos diante da Tua verdade, da Tua semente, que é a Tua palavra. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito encontre em nós terra fértil. Que o nosso coração, a nossa mente nessa noite esteja cativo a só uma voz, a Tua, Senhor. Que a Tua voz seja a única voz que venhamos a escutar nessa noite. E eu te peço, Senhor, venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tira de nós toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, porque eu sei que o Senhor já está cuidando disso, mas que possamos estar agora focados naquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Que a Tua verdade da Tua palavra penetre no íntimo, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito, e venha trazer para nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Obrigado, Jesus, é no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. O tema da nossa conversa hoje é um tema interessante. Um pit stop necessário. Eu sempre falo aqui que colocar nome na mensagem é a coisa mais difícil que tem. A gente monta a mensagem, mas depois fica pensando qual o nome que a gente vai dar para ela. E veio esse nome na minha mente, um pit stop necessário. E o que significa essa palavra pit stop? Uma parada necessária. Uma parada necessária. E a gente está vivendo hoje o último domingo do ano. E a gente está entrando no nosso pit stop. A gente só vai começar realmente as nossas atividades, aquilo que a gente usa como rotina de vida, que é o nosso trabalho, o nosso dia a dia, praticamente no ano que vem. Mas a gente precisa aproveitar essa parada. A gente precisa aproveitar esse momento em que a maioria das pessoas tira o pé do acelerador, coloca o pé no freio e começa a reduzir a velocidade da vida, porque a vida está parando nesse momento. As coisas não acontecem como aconteciam até chegar nesse final de ano. E estamos vivendo, na verdade, um momento de descanso, e é necessário. Precisamos tirar o pé do acelerador e é necessário a gente parar. Tirar o pé do acelerador e começar a descansar nesse local chamado pit stop. Nessa parada que é necessária. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que a gente não pode parar de qualquer jeito. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando de reduzir a velocidade para começar a refletir algumas coisas na nossa vida, porque afinal de contas, o 2025 está chegando. E será que vamos viver do mesmo jeito que vivemos em 2024? Será que de repente vamos cometer os mesmos erros que cometemos em 2024? Será que vamos fazer as mesmas escolhas e tomar as mesmas decisões que tomamos em 2024? Então a gente precisa aproveitar agora esse momento, essa parada, esse pit stop, essa necessidade de parar, para começar a refletir na nossa vida. Porque, como eu falei, 2025 está às portas. Daqui a 2 dias, praticamente, rompe um novo ano. E eu quero liberar uma palavra para a igreja nessa noite. Quem crê, toma posse dessa palavra. Será o melhor ano da sua vida.
será o melhor ano da sua vida. Então aproveita essa parada para refletir em algumas coisas. Queridos, o apóstolo Paulo foi um homem intenso. O apóstolo Paulo foi um trator do evangelho. Abriu grandes igrejas, vivia pelo reino de Deus, mas de repente, chegou um pit stop na sua vida. Só que o pit stop ele vem de duas formas. Ou ele vem por vontade própria, você decide parar, ou ele vem de forma forçada. Alguém resolveu te parar. Mas ninguém para Deus. Ninguém. Mas o apóstolo Paulo, levantando para propagar o evangelho, ele foi, chegou um momento que por forças maiores ele teve que parar. E ele parou por causa da causa de Cristo. Foi um homem que rompeu o judaísmo para trazer a palavra até nós. É por causa do apóstolo Paulo que hoje você tem uma Bíblia na sua mão. É por causa do apóstolo Paulo que hoje o evangelho chegou até nós. Porque o evangelho estava só para os judeus. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para romper o judaísmo e avançar. E hoje o mundo inteiro conhece o evangelho. Graças a esse homem. Mas, esse homem que trabalhou muito para o reino de Deus, esse homem que foi um homem usado por Deus, num determinado momento, ele parou. Essa carta que ele escreveu, Filipenses, é uma carta que ele estava escrevendo enquanto ele estava preso. Esse pit stop de Paulo não é o nosso. A gente está aqui. Daqui a pouco a gente vai romper um ano, vai estar com a nossa família. Paulo não. Quando ele escreveu essa carta, ele estava sozinho numa prisão. Essa carta aos Filipenses, ela faz parte de um grupo de cartas que o apóstolo Paulo escreveu, chamado Epístolas da Prisão, como Efésios, Colossenses, o próprio Filipenses e Filemão. Eu quero abrir um parênteses, gente. Filemão não é igreja, tá? Filemão é uma pessoa. Porque às vezes as pessoas confundem, achando que a carta de Paulo aos Filemãos é uma igreja. Não, é uma pessoa. Filemão morava em Colosso. E ele era um homem temente a Deus. E Paulo escreveu essa carta para ele. Só que tudo isso, todas essas cartas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, ele estava preso. E queridos, eu fiz questão, eu sou de tecnologia, então eu gosto, e eu fiz questão de pesquisar e fazer uma montagem na inteligência artificial do apóstolo Paulo preso, escrevendo uma de suas cartas. Mas eu quero só chamar a atenção de vocês pelo seguinte: tomem cuidado com a inteligência artificial, porque às vezes você pede para ele montar uma coisa e ele monta, e se você não percebe os detalhes, você acaba falando de coisas que aquela imagem não retratou de forma correta. Eu vou até pedir para os meninos colocarem a primeira foto, a primeira imagem que foi criada. Achem o erro nessa imagem. Quando eu olhei essa imagem que a inteligência artificial fez, eu falei, opa, naquela época não tinha máquina de escrever. Mas ele está aí escrevendo a carta dele nos pergaminhos. E aí eu continuei e falei para a inteligência artificial o seguinte: achei legal a imagem, mas por favor, tira a máquina de escrever, que na época não tinha. Aí ele me trouxe uma segunda foto, uma segunda imagem, essa imagem aí que eu quero trabalhar com vocês. Essa era a realidade do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu esse grupo de cartas, chamado Epístolas da Prisão. Esse homem estava sentado numa mesa de madeira, escrevendo cartas. E ele escreve o seguinte: irmãos, quanto a mim, eu ainda não alcancei aquilo que Deus tem para mim. Mas isso era o que ele estava vivendo. Aquela prisão, e ele falou, eu ainda não vivi tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu ainda não vivi as promessas e os planos que Deus tem para a minha vida. Mas ele estava num pit stop. Ele estava ali parado. E é interessante que ele começou a fazer uma reflexão da sua vida. E aí ele chegou nessa conclusão: eu ainda não alcancei aquilo que Deus tem para a minha vida.
Eu estou preso, estou sozinho, não tenho ninguém, todos me abandonaram, eu só tenho uma pena, vamos dizer assim, e alguns pergaminhos. Então eu vou espalhar a palavra. E surgiram aí as epístolas das prisões. E queridos, a gente está num momento que precisamos parar. E vamos aproveitar esse momento e começar a fazer uma análise da nossa vida, para a gente não viver mais do mesmo jeito a partir do ano que vem. Queridos, precisa mudar algumas coisas em nós, para que a gente não possa mais passar pelos mesmos problemas, pelos mesmos erros que passamos em 2024. O homem e a mulher de Deus foram criados para superar, para vencer, para crescer, para se amadurecer e não repetir os mesmos erros e os mesmos problemas. O Espírito Santo é tão maravilhoso que eu não sabia o que o pastor Elias ia pregar nessa manhã, que ele pregou hoje. E alegrou o meu coração, porque ele pregou exatamente sobre repetição. Processos repetidos na vida de um cristão, de um homem e de uma mulher. E eu glorifiquei a Deus e falei, Senhor, obrigado pela confirmação. Porque eu vou falar mais ou menos sobre isso. A gente precisa analisar. E nessa noite eu quero compartilhar com você como o apóstolo Paulo, diante daquele pit stop dele, obrigado, necessário, ele começou a olhar para a sua vida e se preparando para algo novo que ia acontecer na sua vida. Esse pit stop de Paulo, essa prisão de Paulo durou 2 anos. Ele ficou 2 anos preso. A palavra de Deus não diz, mas a tradição cristã diz que depois desses 2 anos ele saiu, começou a propagar o evangelho de novo, depois ele foi preso de novo em Roma e aí ele foi decapitado. Mas ele se preparou para viver o novo. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte, como se preparar para viver esse novo ano que está chegando diante de nós. Entenda uma coisa, é só uma mudança de calendário. Não vai acontecer nada de sobrenatural, não, é uma mudança de calendário, só isso. Agora, para acontecer algo novo, vai depender de mim e de você. Como vamos olhar e como vamos aproveitar essa parada que temos até o ano que vem. Amém? E enquanto aguardamos esse novo ano, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: olhe para o passado, para refletir e crescer. Aproveita que você parou, de repente você está mais tempo em casa, está mais tempo com a sua família, olha para o passado. Olha como foi o seu 2024. Não tenha medo de olhar para o passado, olhe para o passado, veja, analise, foi isso que Paulo fez. Olha o que Paulo disse no versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele disse o seguinte: irmãos, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Agora eu pergunto, como é que ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás? Ele teve que ir lá, analisar. Ele teve que ir lá, para ver o que ia deixar para trás. Então ele disse, esquecendo das coisas que ficaram para trás, porque eu fui lá, olhei a minha vida, e eu já sei o que tem que ficar para trás, porque agora eu estou avançando para um alvo, eu estou avançando para um propósito, eu estou avançando para uma direção. Então aproveita essa parada e comece agora a analisar a sua vida até aqui. E dentro desse olhar para o passado, eu quero que você olhe para o passado, um conselho que eu vou dar, de 3 formas. Primeiro, olhe para o passado para fazer uma revisão. Olhe para o passado para fazer uma revisão. É essencial eu e você fazermos um inventário de tudo que aconteceu na nossa vida. Aí você vai falar, mas pastor, eu vou lembrar de coisas que me machucaram. Lembre. Entenda uma coisa, lembrar não significa viver. Lembrar significa refletir. Eu não estou falando aqui para você viver o passado. Eu estou falando para você refletir o passado. Olha para a sua vida até aqui. Para o seu 2024 até aqui. Reflita sobre os fracassos, os sucessos, metas que de repente você não realizou, coisas que de repente você não concretizou, coisas que você esperava acontecer esse ano de 2024
e não aconteceu. Eu imagino Paulo sentado naquela mesa, falando, nossa, eu deixei de abrir igreja em tal lugar, eu deixei de fazer isso. Não, mas Deus está preparando um novo tempo, para que eu possa voltar a fazer isso que Ele deseja. A Bíblia não fala isso, são apenas conjecturas. Mas ele fez, para ele escrever esse versículo, ele parou, aproveitou que estava preso, e fez uma retrospectiva da sua vida. E começou a pontuar. O que ele deixou de fazer? O que ele pode melhorar? De repente, ele que é um homem que prega, que pregava, o que ele pode melhorar na sua pregação? O que ele pode melhorar no seu sermão? Olha para trás e veja o que eu posso melhorar na minha família, no meu trabalho, na minha entrega para Deus, no meu ministério. O que eu posso melhorar para o ano de 2025? Não importa como você está. Paulo estava preso. Paulo estava preso. Então aproveite esse tempo, olhe para trás. Lembre das coisas que você viveu. Sabe, queridos, o próprio Senhor, o próprio Deus, Ele nos aconselha a lembrar das coisas antigas, das coisas passadas. Olha o que diz Isaías, capítulo 46, versículo 9 em diante. Lembre-se das coisas passadas e as coisas muito antigas. Aí ele vai dizer o seguinte, quando você olhar para trás, quando você olhar para o seu passado, quando você olhar para as coisas antigas, entenda que eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Percebeu por que você deve olhar para o passado? Para ver tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Para ver tudo aquilo que Deus realizou na sua vida. A gente só chegou aqui hoje porque Deus esteve conosco. Por isso que ele diz, lembrem-se das coisas antigas. Lembrem das coisas passadas. E lembre-se que eu sou Deus. Não há outro. Eu sou Deus. Então o próprio Senhor nos fala para olhar para o passado. E refletir sobre o passado. Começa a enxergar o que Deus agiu na sua vida. Os livramentos que Ele fez. Esse mesmo Deus vai romper o 2025 comigo e com você. Esse mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele vai continuar. Mas você precisa refletir. Você precisa olhar. Olha para os seus erros. Seja humilde. Olha para aquilo que você de repente fez e não agradou a sua família. Fez, não agradou o seu cônjuge. Fez, não agradou os seus amigos. Fez, não agradou você mesmo. Você teve de repente aí um sentimento de culpa por causa disso. Lembre-se dessas coisas. E peça pela graça e a misericórdia de Deus. Para que o ano de 2025 seja completamente diferente. Em nome de Jesus. Queridos, reconhecer essas áreas, mesmo que seja doloroso, é necessário. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo fez. Ele começou a olhar para a sua vida, olhar para o passado, e ver que Deus o ajudou, mas também ele teve os seus erros, os seus fracassos. E com isso ele consegue corrigir e alinhar a rota para viver o novo de Deus. Amém? Segunda coisa, dentro de olhar para o passado, aprenda com o passado. O passado está aí para nos ensinar o que devemos fazer e o que não devemos mais fazer. Grave isso. O passado está aí para nos ensinar o que devemos continuar fazendo e o que não devemos mais continuar fazendo. Os erros do passado nos ensinam que no ano de 2025 não podemos mais repeti-los. O que eu fiz de errado no passado é um alerta para que eu não traga isso para o meu futuro. Por isso que Deus está dizendo, olha para lá. Veja qual foi a consequência desse erro. Veja qual foi a consequência dessa decisão. Mas não repita mais isso. Então olhe para o passado, para você aprender com os erros. Reconheça as falhas. Reconheça o caminhar errado da sua vida. E aproveite esse momento para ajustar isso em Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 19, versículo 12 em diante. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Olha o que o salmista está dizendo. Quem pode entender os erros cometidos? Quem pode entender o que passou? Expurga de mim, Senhor, esses erros, essas transgressões, e me deixa limpo
para que eu possa seguir o novo que está diante de mim. Me deixa pronto para que 2025 seja o melhor ano da minha vida. Eu profetizei aqui e declarei em nome de Jesus que será o melhor ano da nossa vida. Amém? Amém. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Senão será apenas mais um ano. Quer que seja um ano diferente? Então olha para o passado. Aprenda com os erros. E continua a sua jornada. Terceira coisa. Esse é o mais importante. Deixe o passado no passado. Sabe qual é o mal do ser humano? É impressionante isso. O mal do ser humano é que ele tem um presente para viver, amém? Aí ele pega o passado, joga nesse presente, pega o futuro e joga nesse presente. E o presente ele não vive. É só eu que sou assim ou você também? Tem um presente para viver. Aí ele vai, lembra das coisas passadas, traz para o presente. Aí fica deprimido, fica triste, fica chateado, fica não sei o quê, sentimento de culpa, não sei o quê. E o presente está ali. Aí ele vai, olha lá para o futuro, pega o futuro, traz para o presente, ele fica ansioso, preocupado, e o presente passou. Nós somos assim, por isso que sofremos. Ei, viva um dia de cada vez. Deixa o passado no passado. Querido, o passado é uma âncora. O passado é uma âncora que nos segura e não deixa a gente avançar. Sabe aquele ditado, quem vive de passado é museu? Eu acredito nesse ditado. Esqueça. Eu não estou falando que é fácil, mas é necessário. E o pit stop é para isso, para você olhar para o seu passado e dizer para o seu passado o seguinte: aí é o seu lugar. Eu vou me lembrar, eu vou corrigir os erros, eu vou corrigir as coisas que precisam corrigir, eu vou ver que Deus me ajudou até aqui, eu vou ver os livramentos de Deus na minha vida, mas eu não vou trazer isso para o meu presente. Porque o meu presente, Deus fez coisas novas, e eu preciso viver essas coisas novas. Olha o que Atos capítulo 3, versículo 19 nos diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. O que ele está dizendo com isso? O que Lucas está escrevendo ali? Está dizendo o seguinte: olhou para o seu passado, identificou os seus erros, identificou aquilo que de repente te fez desviar da rota. Arrependa-se e segue adiante. Entenda uma coisa: arrependimento não é remorso, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de mente. É você olhar para o problema e falar: ele não vai acontecer mais, eu não vou mais repetir esse problema, esse pecado. Eu entendi o que aconteceu, agora Deus perdoou. Eu vou agora seguir a minha jornada como Deus quer. O pit stop é para isso. É para se arrepender. É para olhar para trás e ver aquilo que de repente te fez distanciar da presença de Deus. Amém? Não se prenda nas culpas do passado. Queridos, uma das coisas que mais escraviza o ser humano é o sentimento de culpa. É o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele vai te corroendo por dentro, vai fazendo você perder a sua identidade, quem é você em Cristo, vai fazendo você se desmerecer, e você começa a se vitimizar, dizendo: nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, esse sentimento de culpa é porque você não se arrependeu e não transformou a sua mente, entendendo que Cristo já te perdoou. Porque existe um perigo de olhar para trás. E o perigo é exatamente isso, é o sentimento de culpa. Então entenda, olhe para trás, mas entenda que Deus já te perdoou. O ontem já foi. O hoje está acabando. E o amanhã ainda virá. Ele vem? Não sabemos. Não sabemos. Então a gente precisa aproveitar cada momento, se arrependendo dos nossos erros e seguindo adiante. Amém? Queridos, segundo ponto importante, segundo olhar que eu e você precisamos ter, aproveitando essa parada de final de ano. Olhe para o presente, para ajustar a sua vida ao propósito de Deus. Existe um propósito, existe um plano, amém? Quem tem plano de Deus aqui? Tem certeza disso? Amém? Quem tem propósito de Deus aqui? Amém? Então presente é para isso, para você olhar para a sua vida hoje e ajustar ela ao propósito de Deus. Eu não sei se você sabe, essa palavra, de Gênesis a Apocalipse, tem mais de 8.000 promessas para mim e para você.
Nossa, eu só conhecia 3, então está na hora de ler. Porque tem mais de 8.000 promessas para mim e para você, que está dentro do plano e do propósito de Deus. O apóstolo Paulo percebeu isso quando ele estava lá no seu pit stop, preso. Ele diz o seguinte, em Filipenses 3, versículo 13, parte B. E avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, ele parou, olhou para trás, olhou o seu passado, percebeu o que tinha que viver sobre aquilo ali, se arrepender do que tiver para arrepender, mas ele agora olhou para o presente, olhou para as coisas que estavam diante dele, e ele agora começou a ajustar a sua vida ao propósito que Deus tem. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês: como você está vivendo o seu presente? Como você está vivendo o seu presente? O seu presente, o que você está fazendo hoje, tem a ver com o propósito e o plano de Deus para a sua vida? Se não, você está perdendo tempo. Se não, você está jogando a sua vida fora. E a vida que temos é só uma, viu? Então Paulo olhou para o presente e começou a ajustar a sua vida, porque ele sabia que um dia ele ia sair daquela prisão. Ele precisava estar pronto para viver o novo de Deus. E o que é olhar para o presente? É o que Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O olhar para o presente é olhar para Jesus. Entender o que Jesus está fazendo hoje na minha vida. Entender o que Deus está realizando hoje na minha vida. Eu estou andando com pessoas, por exemplo, que me levam para Deus. Eu estou andando com pessoas que me fazem crescer. Eu estou me relacionando com pessoas que me fazem amadurecer. Eu estou andando com pessoas que também têm propósito e sabem disso e estão vivendo por isso. Ou eu estou vivendo com pessoas que só me atrasam, só me seguram, não só pessoas, ambientes. Então o que é viver o presente? É você analisar a sua vida atual, hoje, se ela está alinhada ao propósito de Deus ou não. Queridos, a vida passa muito rápido, muito rápido. Então olha para o presente e ajusta, observa como você está vivendo, observa as coisas que você está fazendo. A sua vida presente hoje, ela está te levando para o cumprimento dos propósitos, dos planos de Deus para a sua vida. Cada atitude sua, cada palavra sua, cada escolha sua e minha, precisa me levar para o propósito. Se não estiver me levando para o propósito, é perda de tempo. E Paulo entendeu isso, ele falou, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Acabou, já olhei, já me arrependi, já pontuei os pontos fracos, os pontos fortes, mas agora, esquecendo dessas coisas, eu olho para frente, para as coisas que estão adiante de mim, hoje, para viver o alvo, que é o propósito que Deus tem para a minha vida. Queridos, aproveita esse final de ano para fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai viver o melhor ano da sua vida. Aproveita para ir de encontro ao seu propósito. E de encontro ao plano que Deus tem para a sua vida, avaliando como está o seu presente. Olha o que o salmista diz, quando o salmista entendeu isso, no Salmo 119, o Davi entendeu isso, no versículo 27 ele diz o seguinte, Senhor, faz-me discernir os propósitos dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Davi estava dizendo o seguinte, Senhor, me faz olhar para os propósitos, me faz discernir o que me leva para o seu propósito e o que não leva. Me faz discernir isso. Me faz entender isso, porque o que não me leva para propósito, eu não quero saber. Agora, o que me leva para estar mais perto de você, o que me leva para cumprir os teus planos, isso eu quero me entregar. E eu quero mergulhar de cabeça. É isso que Davi disse. De repente você passou o ano de 2024 todo, sem propósito. Sem plano. Por quê? Porque Deus não tem propósito e plano para você? Não, Ele tem. A questão é que você não percebeu, não se interessou e não buscou viver aquilo que Deus tem para você. Então começa a avaliar as pessoas que te cercam. Começa a avaliar os ambientes que você frequenta. Começa a avaliar a sua vida no presente, para que você tenha um futuro abençoado em Deus. Assim como Paulo, devemos nos esforçar em direção ao propósito que Deus tem para nós.
Amém, queridos? É hora de ajustar e de alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Nunca esqueça, Deus te ama tanto, nos ama tanto, que Ele determinou um plano, determinou um propósito para eu e você vivermos nessa vida. Se não estamos vivendo, é porque estamos caminhando na direção errada. Então agora, aproveita essa parada, esse pit stop necessário para começar a olhar para o seu presente e começar a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante diz o seguinte: porque Deus nos escolheu, olha isso, nele, antes da criação do mundo. Sabia que você e eu somos um projeto antes do mundo ser mundo? Você já parou para pensar nisso? Eu e você somos ideia de Deus, projeto de Deus, antes do mundo existir. Não é louco isso? Eu acho. Mas é uma realidade. É uma realidade. Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Ei, Deus tem um bom propósito para mim e para você em Cristo Jesus, e ele precisa ser vivido. Então olhe para o presente, enxergue esse bom propósito, ignore o que precisa ser ignorado, deixa de lado o que precisa ser deixado de lado e avança, porque Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida e na sua vida, porque fomos escolhidos, separados antes da criação do mundo, em Cristo. Então você não é qualquer um, você é um filho e uma filha amada de Deus. Amém? Terceiro e último ponto, olhe para o futuro para viver com esperança. Você olhou para o passado, identificou, olhou para o presente, alinhou e ajustou, agora olha para o futuro. Com esperança. Com esperança. Queridos, o futuro é um lugar para onde Deus está nos levando. O futuro é um lugar que Ele já preparou, maravilhoso, e Ele está nos levando para lá. Então olha para o futuro para viver com esperança. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, eu e você somos participantes de uma alta vocação em Cristo Jesus. Sabe o que é vocação? Chamado. Vocação é chamado. Eu já disse aqui várias vezes, a sua vida é um chamado. A sua vida é um chamado. Quando a gente fala chamado, a gente pensa, né? Chamado pastoral, chamado para missionário, evangelista, tudo. Esses são chamados específicos. Mas a nossa vida é a nossa vocação. Deus nos deu uma vida para ela ser vivida plenamente nele, por ele e com ele. Nele, por ele e com ele. Essa é a nossa vocação. Então é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho um futuro na frente. Eu estou preso. Mas eu quero falar para a igreja de Filipos que existe um futuro. Existe um prêmio. Que prêmio é esse? Que está dentro da soberana vocação, do soberano chamado que Deus me fez. Então, queridos, a sua vida, a minha vida é um chamado. E ela tem um prêmio. Que prêmio é esse? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o prêmio aqui na terra. E eu não estou falando de riqueza, que quando a gente fala em abundância, a gente pensa logo nisso. Não, estou falando em todas as áreas da vida. Deus criou eu e você com uma vocação, com um chamado para viver a vida plena. Nele, por ele e com ele. É isso que Paulo está dizendo. Então somos participantes dessa alta vocação, de viver a vida da forma que ela deve ser vivida. Será que a vida que você está vivendo, ela está cumprindo esse chamado e essa vocação que Deus te deu? Então precisa olhar para o futuro dessa forma, sabendo que você foi chamado para viver em Cristo. Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois, vós quem? Nós, uma geração escolhida,
um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso somos nós, um povo separado, um povo escolhido para viver uma vocação e propagar o Evangelho de Cristo por onde passarmos. Essa é a nossa vocação. Amém, queridos? Fomos tirados das trevas e agora estamos na luz de Cristo para viver a plenitude dele. Então aproveite essa parada de final de ano e comece a avaliar a sua vida. 2025 está aí. Cremos e profetizamos, será o melhor ano da nossa vida. Porém, depende de mim e de você, porque a parte de Deus já está feita, já está pronta. Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver bem nessa vida. Agora precisamos tomar posse disso, olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro da forma correta, alinhando a nossa vida ao propósito de Deus. O nosso chamado é viver a vida e o propósito que Deus tem para nós. Amém? Já quero chamar o pessoal do louvor. Estamos no final do ano, queridos. Estamos no final do ano. E psicologicamente, parece que tudo em nós para, né? A mente para, a gente vai ficando mais calmo, a gente vai ficando mais família, mais casa, mas aproveite esse tempo e avalie a sua vida por completo. E não permita viver do mesmo jeito que você viveu em 2024. Hoje é o último domingo. O próximo culto nosso vai ser uma virada, mas que não seja uma virada de calendário, seja uma virada de vida, seja uma virada aqui dentro, e que você esteja como Paulo, pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você tratou o passado, avaliou o presente e se preparou para o futuro. É isso que Paulo fez enquanto estava preso. Naquela imagem que eu pus, que é mais ou menos igual do que era, sem a máquina de escrever, por favor. Ali ele estava escrevendo para 4 igrejas e falando para ele, olha, eu estou preso, mas eu olhei para o meu passado, tratei o meu passado, aprendi com o meu passado, preparei o meu presente, olhei para o meu presente e agora eu estou olhando para o meu futuro com esperança, porque eu tenho uma vocação. A minha vida é a minha vocação de refletir Cristo, viver por Cristo e andar por Cristo. Amém? E eu quero que você saia daqui hoje com uma pergunta, algumas perguntas na sua mente. Grave essas perguntas na sua mente. Você já entregou a sua vida para Cristo? Essa é a primeira pergunta. Aproveita essa parada de final de ano e avalie se você realmente entregou a sua vida para Cristo. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de salvação. Você entregou a sua vida para Cristo? Você está num relacionamento com Ele? Você conhece Ele? Você sabe quem é Cristo na sua vida? Faça essa pergunta para você. Segundo, você está vivendo para o Senhor de forma plena? Você está vivendo por completo? Deus, Ele te quer por completo. Ele não quer metade sua. Ele quer você por inteiro. Você está vivendo por completo? Você está focado no futuro ou está preso no seu passado? Você está olhando para frente ou ainda está vivendo coisas do passado? Quando você abre a boca para falar com alguém, para conversar com alguém, você fala mais do seu passado ou você fala do seu futuro? Você fala mais do que as coisas que aconteceram ou do que está por vir em Cristo Jesus? O que sai da sua boca, passado ou futuro? Você está cumprindo a missão de Deus em sua vida com fidelidade e compromisso? Faz essas perguntas. Hoje é hora de cada um de nós avaliarmos a nossa vida. Não tenha medo de olhar para o passado, de ver os erros, os acertos, corrigir o que precisa corrigir, mas deixa o passado lá. Olhe para o presente. Veja se a vida que você está vivendo está te levando para o propósito que Deus tem para você. Veja se as pessoas que você está se relacionando estão te levando para mais perto de Deus. Veja se os ambientes que você frequenta estão te levando para mais perto de Deus. E olhe agora para o futuro, sabendo que existe um lugar que Deus preparou, que você vai estar pronto para viver todas as promessas que esse futuro tem reservado para você. Eu quero finalizar essa palavra com Isaías 43, versículo 18 em diante. Podem ficar de pé, depois a gente já vai orar. Isaías 43, 18 e 19.
Receba essa palavra como uma profecia para o seu coração, para a sua vida. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela está bem latente hoje na nossa vida, e eu quero que você saia com ela no seu coração. Isaías 43:18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo o seguinte: esqueça, 2024 está acabando. Os erros que você cometeu, os acertos que você cometeu, esqueça. Eis que estou fazendo coisa nova, diz o Senhor. Você não percebe? Para perceber, você precisa estar atento a essas coisas novas do presente. E no deserto da vida, que de repente vai surgir em 2025, Deus vai abrir um riacho, Deus vai abrir um caminho. Não tenha medo. 2025 será o melhor ano da nossa vida e o melhor ano dessa igreja. Não tenha dúvida disso. Amém?